Ziclague vai ser saqueada pelos amalequitas. É 1 Samuel capítulo 30, porque quando eu pedi ao Senhor uma palavra, eu vi lá que era culto de família, eu falei, Senhor, me dá uma palavra. E Deus falou 1 Samuel capítulo 30. Eu não vou ler todo o capítulo, vou ler alguns versículos, que o capítulo é extenso, para nós não tomarmos muito tempo, né? Mas só aquilo que a gente vai fazer menção para aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite, né? Verso 1 diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Eita Deus! Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me perto-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. Glória a Jesus. E seguiu, verso 10, e seguiu-os Davi, eles 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Glória a Jesus. Vou pular para o 17. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo. Até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levaram-nas diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Verso 22. Então todos os maus filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe estaremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com os que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. Em quem então vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto, pois, por estatuto direito em Israel, até o dia de hoje. Só que aqui, igreja, aqui no meio do capítulo, no contexto, eles vão se encontrar com o escravo amalequita doente que fica para trás. Eu não entrei aqui para a gente não ganhar tempo da leitura. E Davi vai alimentar esse escravo, e esse escravo vai contar para Davi o que eles fizeram. Mas o que o Espírito lhe mandou chamar, me fez parar para prestar atenção em casa, ele lembrou, qual era o momento que Davi está passando por isso aqui. E o bispo Ademir entrou, né? Qual era o momento que Davi está passando para acontecer esse contexto aqui no capítulo 30? Ele está fugindo da presença de Saul.
E ele estava aqui com 600 homens. Dentro do texto está bem claro isso, né? Há uma quantidade de pessoas com Davi. Há guerreiros que estão com Davi. Só que na hora que acontece o improvável, o imprevisto, aí a gente começa a olhar para o coração de quem está do lado de Davi. Porque Deus permitiu que acontecesse isso aqui no momento em que Davi está fugindo de Saul. Davi é aquele que toca a harpa, como o bispo Ademir falou aqui, para espantar espírito mal que veio da parte de Deus para assolar Saul, aquele rei a qual o Senhor já tinha rejeitado. Davi é aquele que no capítulo 17, aleluia, ele vai vencer. Glória a Deus, ele vai matar um gigante. É aquele que vai guerrear até algumas guerras para Saul. Então é desse Davi que Deus está falando hoje, né? Quando a gente cantou que os guerreiros se preparam, eu falei, Senhor, muito obrigado. Porque a gente precisa entender algo da parte de Deus nessa noite, irmão. Os olhos do homem é muito diferente dos olhos de Deus para a minha vida e para a tua. Porque o que vai incomodar Saul é o canto que as mulheres vão cantar no capítulo anterior, posterior ao que ele vence o gigante. E eu estava relendo e lendo de novo o capítulo 29. Esse cântico é lembrado por um rei. Ele vai dizer, não é este Davi que as mulheres entoavam um cântico e que as mulheres falavam a respeito que Saul matou os seus milhares e Davi matou os seus 10 milhares. Então aonde que o Espírito Santo está falando conosco? No meio de um momento de adversidade, a gente tem que prestar muita atenção no negócio que o Espírito Santo está falando aqui dentro. Independente do contexto que você estiver vivenciando, não deixe a sua casa descoberta. Porque é o mesmo Davi que quando sai para levar lanche lá, que o seu pai manda lá em 1 Samuel 15, 16, que o seu pai dá uma ordem para Davi, Davi vai lá ver como é que estão os seus irmãos. A Bíblia vai relatar que quando Davi sai, eu falei, Jesus, o bicho vai entrar no meu rolo, ó. Quando Davi sai, Davi não deixa as poucas ovelhas que ele tomava conta sozinha. Davi, quando ia levar pão e queijo, né, quando ele estava nesse seu momento de cuida de poucas ovelhas, de leva alimento, Davi teve preocupação com as poucas ovelhas, deixando alguém para tomar conta até quando ele voltasse. Davi era um menino, pequeno, tomando conta de poucas ovelhas no campo. E nesse campo ele cria experiência, ele mata leão, mata urso. Davi, além de ser um homem segundo o coração de Deus, Deus faz dele um guerreiro. Ele começa a guerrear as guerras de Israel. E o que vai incomodar, aleluia, quem está no contexto, é as guerras que Davi está vencendo em nome de Deus. Isso vai incomodar Saul. Aleluia. E o Senhor falava comigo assim, filha, quantidade nem sempre é qualidade. Mas vale ser ligado, posicionado, que leva alegria quando conversa com a gente, aleluia, do que uma multidão desligada que só se junta para falar mal dos outros, para falar mal do ministério do outro. Porque Davi, quando se apresentava, era para servir. Davi, quando ia levar pão e queijo, ele cuidava. Só que esse cuidado, ele não acompanhou a trajetória de Davi. Quem conhece a palavra de Deus e a história de Davi sabe o que a gente está dizendo. Davi guerreava tanto lá fora, mas deixava muitas das vezes a sua casa descoberta. Muitas das vezes Davi deixou de corrigir seus filhos. Absalão e Adonias eram filhos da mesma mãe de Davi, né? Os que criam problema para Davi. Então, mediante as guerras que a gente tiver que enfrentar, ou tudo aquilo que a gente tiver que fazer para Deus, o foco principal que o Senhor me dava também para essa palavra essa noite é: não deixa a tua casa descoberta. Você pode pregar bonito, louvar bonito, cantar, viajar, voltar, fazer culto lá fora, fazer evangelismo, mas não se esqueça de deixar a sua casa descoberta de oração, e se preciso for, deixa alguém lá para quando tu sair, aleluia, e tu voltar, tua casa tá do jeito que tu deixou. Porque se eles deixam aqui, ele está com 600 homens, se der de contar comigo, se ele leva 400 para a peleja e fica 200 com a bagagem porque estava cansado, então Davi não estava com pouca gente, né, meu pastor? Davi estava com 600 homens. Então o que Davi faz? Davi vai lá guerrear, passeia por lá, passeia por Ziclade, vai lá no rei de Gate, e tal, fala com um, conversa com o outro. Só que a casa de Davi fica descoberta.
A casa de Davi ficava com as mulheres e as esposas e o filho dos soldados. E os soldados tinham família, tinham filhos. Só que quando ele volta, o contexto que ele encontra é de destruição. Os amalequitas chegam e saqueiam tudo, levam as mulheres, levam os filhos e levam tudo na passagem. A ponto do povo querer apedrejar Davi. Aí o Espírito Santo fez eu abrir um parênteses aqui agora. Verdadeiramente tem muito guerreiro que até está do teu lado, mas o coração não está. Porque no meio do contexto tem uns aqui que estavam no meio, que a gente. O Espírito Santo mandou entrar aqui também, meu pastor. Meus irmãos. No meio dos 400 que foram guerrear e pelejar para trazer de volta, tinha alguns que eram filhos de Belial. Se a gente for procurar quem é filho de Belial, lá no contexto de 1 Samuel, no capítulo 1, vai falar da história de Ana, os filhos de Ofni e Finéias são chamados de filhos de Belial. Aqueles que são malvados, né? Aqueles que fazem coisas execráveis diante dos olhos do Senhor, e que o tal do Eli lá não corrige a sua casa. Então, no meio de um exército de 400, tinham alguns que o coração não estava por inteiro, não. Isso fala para a gente manter torre de vigilância até com quem a gente coloca no exército. Quando tu vai para uma guerra, quando tu vai para uma peleja, quando tu sabe que tu vai para uma batalha, pede para Deus uma coisa que eu comecei a pedir quando eu reli esse texto hoje. Para Deus dar o coração de quem anda contigo. Para Deus dar transparência espiritual, visão espiritual apurada. Porque tem muita gente que anda com Davi, mas o coração está no despojo que Davi vai pegar. Está naquilo que Davi vai trazer, ó. Está naquilo que Davi está trazendo. Porque ele traz vaca, traz ovelha, traz tudo daquilo de lá, além de trazer de volta as mulheres e os seus filhos e a mulher de todo mundo. Diz que Davi traz todo mundo de volta. E a gente não pode se esquecer de um ponto. Ele vai procurar o sacerdote e diz assim: consulte ao Senhor por mim, para ver se é para eu ir lá e pegar de volta, para ver se eu vou prevalecer nessa guerra. Pena que no momento Davi não faz isso na sua trajetória quando ele chega ao reinado, né? Ele vai, pega aquilo que não era seu, usa, toma posse, bota na frente de guerra para matar. Mas isso aí é outro contexto. O contexto aqui é: se tiver que sair, cubra a sua casa de oração. Deus, eu estou precisando ir ali, mas ó Jesus, guarda a minha casa. Deus, toma conta dos meus filhos, dos meus netos, da minha parentela. Vai aonde os meus olhos não podem ir. Afasta da porta da minha casa quem tiver que ser afastado. Não deixa passar pela porta da minha casa quem vai ser tropeço para minha família. Deus, afasta o amalequita da minha porta, porque eu preciso ir para guerrear. Mas Deus, toma conta da minha casa. Glória a Deus. Aí Deus permite. E Davi diz assim: vai, Davi. Vai, Davi. Porque tu vai trazer tudo que é teu de volta. E o Espírito Santo falava que o que é nosso, guerreiro de Deus, homem e mulher de Deus que vive a palavra, que luta para permanecer na verdade e na pureza, aleluia. Que é algo que a gente sente quando a gente passa por essas portas. Pode ter certeza que o que é teu fica na tua mão. A malequita não vai ficar achando que prevaleceu. O problema é que a malequita entra, leva tudo. E quando o Davi chega lá, eles estavam celebrando, festejando, pegando. Como lá no arraial do Bambambam de Davi de Israel, né? Que vence guerra, matou gigante, mas aí. E não é diferente da minha vida e na tua, não, irmão. Os amalequitas hoje representam o diabo. Aquele que quer entrar na nossa casa e fazer arruaça. Quem tem que estar na torre de vigilância sou eu e é você, que estamos aqui essa noite, ouvindo aquilo que o Senhor palestrava comigo em casa. O desejo desse amalequita é desestruturar a liderança de Davi ainda antes dela começar. Porque Davi ainda não estava sentado no trono. Ele estava num momento de dificuldade, podendo ser flechado, ser secado. E a Bíblia vai dizer que quando Davi se aproximava de Saul para tocar harpa, né? Que foi a passagem que o bispo me trouxe. Davi tinha na mão a harpa e Saul tinha a lança.
O desejo de Saul era matar aquele que ele sabia que ia sentar no trono no lugar dele. Então não adianta intentar contra aquele que é escolhido e contra aquele que é ungido de Deus, querido. Pega essa palavra e guarda. O que é teu. Satanás pode pensar que está prevalecendo, mas se tu permanecer posicionado, mesmo na adversidade, mesmo quando Deus permite um dos nossos ser ferido, porque eu já vi uma pessoa dizer para mim que se desviou do Evangelho, porque Deus levou o filho dela de 18, era o primeiro filho dela. Eu falei, filha, Deus sabe o que ele estaria fazendo se ele tivesse vivo hoje. Você cantava que Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Deus toma, tu quer se afastar, tu quer se desviar. Porque o texto vai dizer que os homens que estão com Davi vão chorar tanto até perder as forças, né? Senhor comigo. E quem aqui nunca ficou com as forças batidas? Quem nunca teve o seu momento de fraqueza? De dizer, Senhor, está difícil. Deus, olha, minha casa foi assolada. Um dos meus foi abatido. Deus me dá força. Aí ao invés daqueles guerreiros que estão com Davi, dizer para Davi, Davi, o que nós vamos fazer? Não, vamos tacar pedra em Davi. De certo, alguns desses guerreiros de Davi devem ter dito, olha lá, vamos guerrear a guerra para Davi, olha o que deu para a gente. Vieram aqui e levaram a nossa casa, levaram as nossas mulheres, levaram nossos filhos. Olha o que aconteceu. Aí o Espírito Santo falava comigo aqui agora, que o coração, às vezes, não está em querer vencer guerra contigo. Está naquilo que você pode oferecer. Está naquilo que vai sair dentro de você. Hein? Deus está mandando dizer, cuidado com quem tu anda. Cuidado com quem tu coloca para guerrear a tua guerra. Cuidado para quem você confia as suas particularidades. Porque Davi está com 600. Mas no meio de 400, tinha uns que a Bíblia está chamando de filho de Belial, que é malvado, que é aquele que tem um coração voltado para isso aqui, ó. General! Voltado para o que pode usufruir. Vou andar com fulano porque ele está em evidência, está com carrão, está com dinheiro. Eu quero ver querer guerrear a guerra contigo quando tu não tem nada para oferecer, né? Quando tu olha para o teu bolso, está vazio, quero ver dizer que está contigo agora. E agora? Foi todo mundo levado. Qual era dos 400, dos 600? Davi, vamos fazer o que agora? Davi, vamos orar. Davi, vamos perguntar para Deus o que a gente vai fazer. Davi, levaram tudo nosso. A gente estava guerreando contigo, Davi. Não, queriam pegar pedra para atacar no líder. Por causa de uma derrota. Sabe qual é o problema muitas das vezes? O guerreiro está ganhando. Quando Deus permite uma perca, ele acha que ele não é mais guerreiro porque Deus permitiu uma perca. E a Bíblia nos ensina até com os momentos de perca, até com os momentos difíceis. É nessa hora, a mais nessa hora, que a gente tira lições com Deus para a nossa vida, irmão. É na hora que Deus permite. É doloroso dizer isso. Porque eu fico ouvindo Jesus, olha, essa palavra é forte. Porque às vezes a gente é provado no que a gente fala, irmão. Deus permite. E se Deus permitir tocar no meu ou numa minha, como é que vai ficar o teu coração de guerreiro? Tu vai deixar de ser guerreiro porque a tua casa foi atingida? Ou tu vai partir, ou tu vai reagir? Porque aqui Davi vai buscar um sacerdote. Pega o éfode. Vamos consultar o Senhor. Não. Só Davi pede para pegar o éfode. Só o líder pede para pegar o éfode para consultar o Senhor. Os soldados vão chorar e vão tacar pedra. Sabe o que o Senhor está falando comigo e contigo essa noite? Na hora, tu pode até chorar o teu choro, mas se levanta, como Deus tem falado isso comigo esses dias. Irmão, chorou, se lamentou, agora levanta e reage, parte para a guerra. Glória a Deus. Deus não quer covarde, irmão. Os covardes e medrosos que voltam, eu acho escrito lá em Gideão. Os covardes e medrosos que voltam, está cheio de gente voltando atrás por causa de um abatimento, por causa de uma perca, por causa de uma porta que se fechou e Deus permitiu. Aí a gente canta que foi livramento, foi Deus te guardando, mas quando Ele arranca a cadeia, não quer mais louvar, não
não quer mais pregar, não quer mais vir para a igreja, porque Deus permitiu o negócio. Mas eu aprendi com o Senhor que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E mesmo que você chore, Deus está te ensinando algo nessa dor. Nesse choro, nesse processo, Deus está me moldando, Deus está te moldando, Deus está lapidando o nosso caráter, Deus está nos mostrando alguma coisa que às vezes na bênção, na bonança a gente não consegue enxergar. Aí Deus dá uma apertada para a gente poder até muitas das vezes valorizar algumas coisas e valorizar algumas pessoas. Como é que alguém vai querer tacar pedra no líder só porque alguém chegou e levou? Ah, mas é a família, porque quando mexe com a família dói, não é? Quando mexe com os dos nossos, o negócio fica no estreito. A gente sabe o que é, irmão. Alguém tocar nos nossos, o negócio fica mais sério. E aqui foi levado todo mundo. Você imagina, Davi está voltando de uma fuga, de uma guerra, está num momento difícil. E eu aprendi que a gente tem que andar na torre de vigilância o tempo todo. Sabe por quê? Porque o diabo está esperando uma brecha para atacar, irmão. A Bíblia diz que Satanás, o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Deus veio para dar vida. Então, eu sabendo disso, ciente disso, o que eu vou fazer? Eu vou viver em constante vigilância. Na oração, no jejum, na separação, pedindo para Deus mostrar mesmo algumas coisas, descer para onde Ele manda a gente descer, tirar algumas coisas de nós que Ele manda a gente tirar. Pensa que Ele não manda, Ele manda. Filho, arranca isso aqui. Para você ter uma comunhão melhor comigo, eu quero te dar esse dom que tu está pedindo, tendendo do Espírito Santo está mandando. Às vezes a gente pede algo para Deus, mas aí a gente não dá nada para Deus. Deus requer uma coisa tão pequena nossa às vezes, pastor, e a gente fica relutando com aquilo que Deus falou. A gente fica relutando com a voz de Deus. Deus fala conosco e a gente está relutando com a vontade dele, irmão. Ah, isso eu não posso fazer não, Jesus. É muito difícil para mim, isso não dá. E Deus está dizendo, se tu tiver coragem para dizer, vou fazer, eu te dou força para você conseguir guerrear em prol da tua casa. Eu te garanto nessa guerra. Em outras palavras, Deus disse para Davi, vai Davi. Porque o que é teu vai voltar tudo para a tua mão. Eu achei lindo que no final do contexto ele vai dizer assim, tudo que era de Davi, ele trouxe de volta, não faltou ninguém. Nem de Davi, nem dos soldados que estavam com Davi, até dos filhos de Belial, já todo mundo. E vão gritar, esse é o despojo de Davi. Só que Deus mandava entrar nessa questão do despojo. Porque na hora de dividir, os 400 foram para o campo de batalha, né? 200 fica com a bagagem porque estava cansado. Aí o Senhor mandava entrar aqui. Por quê? Porque às vezes a gente não quer entender que tem alguém que está no nosso meio que se cansa. Que é ser humano. Que tem falhas como eu e você. Ele se cansa. 200 ficam porque estão cansados, está escrito. Eles não vão para o campo de batalha. Davi só vai com 400. Aí no meio dos 400 diz assim, nós não vamos dividir despojo com eles. Eles não foram para o campo de guerra com a gente? Davi falou, não senhor. Vou dividir por igual. E no finalzinho aqui que eu não li, ele começa a mandar um pouco para cada um. Para cada parte lá de Israel, ele manda um pouco daquilo que ele trouxe dos amalequitas. Ele começa a dividir. E Davi nos ensina. Dentro dessa palavra aqui eu peguei algo muito forte. A gente precisa entender, às vezes, o estado emocional e espiritual de quem está no nosso meio. Não é passar a mão no pecado. O que está errado, tem que ser dito. Irmão, esse aqui, esse aqui. Eu estou dizendo um estado emocional. Porque nós temos estruturas emocionais diferentes. A psicologia me fala isso. Nós temos estrutura emocional diferente. E níveis espirituais diferentes. Por quê? Porque às vezes o pastor busca mais do que eu. Ele está já, né? E eu posso ter uma debilidade. Então ele está mais apto para o campo de batalha do que os outros 200. Entendeu o que Deus está falando? Aleluia. Entendeu o que o Senhor está falando conosco? 400 vai para o campo, 200 não vai porque está cansado. Davi, quando envelhece, na sua última peleja com 4 gigantes, com seus guerreiros, com seus valentes, a Bíblia vai ter um versículo que vai dizer assim, e Davi se cansou. Até Davi ficou cansado. Até Davi
envelheceu. Só que quem estava com Davi ali, vai dizer assim, Davi a partir de hoje, porque Davi fica ferido nessa peleja com 4 gigantes. Tem um lá que tem mais dedos amarram na mão, dedos amarram no pé. Eram todos da mesma cidade, do mesmo local de Golias, da mesma cidade. Só que tem um lá que se levanta, um valente de Davi, eu achei isso lindo demais. Ele disse assim, Davi, a partir de hoje tu não vai mais para a peleja, sabe por quê? Para que a lâmpada de Israel não se apague. Isso é sensibilidade espiritual e emocional para entender que o líder também fica cansado. Carrega a guerra de todo mundo, o problema é de todo mundo, mas quem carrega a guerra do líder? Quem carrega? Quem carrega? Moisés está no campo de batalha com Israel. Olha o que Deus me lembrou. Espírito Santo. Lá atrás. Aí Arão e Hur percebem uma coisa. Quando a mão de Moisés arreia, Israel começa a perder a guerra. Quando a mão de Moisés está estendida, Israel começa a vencer a guerra. Então o que eles fazem? Tem obreiro ligado, irmão. Bota Moisés sentado numa pedra, Arão segura num braço e Hur no outro. Aí Israel vence a guerra, sabe por quê? Porque Arão e Hur têm sensibilidade para enxergar que Moisés está cansado. Moisés ficou cansado, Davi se cansou, 200 se cansam. Eu entro onde o Espírito Santo vai mandando. A gente fica cansado, a gente precisa de ajuda. Olha! Às vezes nós precisamos de ajuda de verdade. Mas não de pessoas que vão questionar o processo. Por que Deus permitiu vir saquear? Não. É de alguém que vai querer de verdade, na pureza, na sinceridade, guerrear a guerra contigo. Por isso que a gente tem que orar muito para dizer, Senhor, quando mandar, manda valente, mas manda valente que não seja filho de Belial. Aleluia. Senhor, quando mandar guerreiro, manda guerreiro verdadeiro, guerreiro puro, guerreiro sincero, guerreiro que não está preocupado, aleluia, com aquilo que vai tirar, com despojo, com dinheiro, com oferta, com dízimo, com carro, com casa, não, que queira guerrear por causa do nome do Senhor que Israel está carregando. E aqui a gente percebe Deus dizendo, vai, Davi. Deus está falando para mim e para você essa noite, vai, Davi. Hoje você é o Davi que Deus está despertando. Vai, Davi. Mas tu aprende uma lição, Davi, a partir de hoje. Tu aprende um negócio comigo, Davi, a partir de hoje. Se tu precisar se afastar da tua casa, tu cobre ela de oração. Tu deixa alguém tomando conta. Ou então tu pede para o próprio Espírito Santo enviar anjo lá para guardar a porta, para guardar aquele que ficou dentro de casa, aquele que quando tu saiu não quis vir contigo. Deus, guarda a minha casa, guarda meu esposo, guarda meu filho, para minhas enclaves não ser saqueada. Deus, coloca guerreiro que fique lá tomando conta. Porque hoje está complicado. Certa feita eu falei com meu esposo, eu falei, já pensou se a gente vai para Moçambique hoje? Como é que vai ficar essa obra? Quem vai continuar guerreando essas guerras? Quem vai continuar aqui pregando a verdade? Porque a gente luta para pregar a verdade e para viver na verdade. E para andar na verdade. Por isso a gente não tem muitos amigos mesmo, como o bispo disse. A gente não tem muita gente do lado. Mas que sejam poucos e que sejam poucos fiéis e verdadeiros. Verdade. Que sejam poucos, mas que sejam fiéis e verdadeiros. Eu aprendi algo muito forte relendo esse texto hoje. Se eu precisar me afastar por um período, porque eu tenho uma chamada missionária, se eu precisar ir, meu esposo vai para um lugar, eu vou para outro às vezes. E eu sempre faço isso. Eu tenho, leva ele em segurança, traz em segurança. Eu aprendi a ter uma vida de criar uma cobertura espiritual através da oração, do jejum. Porque o diabo espera e às vezes mandava entrar em algo que eu vou encerrar aqui. Cuidado com as distrações da vida. Às vezes a gente se distrai com muita coisa.
E tem um filho nosso que está enfermo do nosso lado, tem uma filha, tem um irmão, tem uma irmã, tem um parente. Alguém que está precisando e a gente está tão ocupado com muita coisa. E eu digo que a obra de Deus ela não pode nos fadigar, senão vira a minha obra, a minha obra de Deus. Verdade. Eu ouvi uma frase com o Espírito Santo há muito tempo atrás, ele me lembrou. Nenhum sucesso ministerial é sucesso de verdade se vai requerer o fracasso da tua casa. Tu está ganhando um montão de alma lá fora e a tua casa está em frangalho, irmão. Isso não é sucesso. Sucesso de verdade é quando tua casa vai junto contigo. Pode ser só você e teu esposo, mas a tua casa está indo com você. Está no mesmo propósito. Está na mesma fiação, está na mesma ligação contigo. Mas vale 2 ligados do que 200 desligados. Do que 200 preocupados com aquilo que vai tirar de onde está inserido. E hoje é pequeno, não vou lá porque lá é pequeno, não vai muita gente. Porque o holofote, que é cartaz, se não tiver a foto no banner, não vem. Se não der a oferta de 300, 500 reais, vou falar porque Deus está mandando, não vem. Só vem se tiver retorno, ei! Que chamada é essa? Chamada é renúncia. Glória a Deus. Chamada é renúncia. É fazer a obra com pouco, mas com pouco ligado, com pouco posicionado. Às vezes você é um guerreiro sozinho na tua casa guerreira, porque Deus está contigo nessa peleja. E a gente precisa aprender com essa palavra conforme eu aprendi. Cobre a tua casa. Cria uma cobertura espiritual. E não se preocupa. A Bíblia diz em Mateus 6:33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Coisa boa é quando a gente tira o nosso coração disso aqui e começa a caminhar. Aí a gente vê Deus trazer uma coisa, vê o Senhor trazer outra. Aí vê Ele trazer outra, né, minha pastora? Vê um presentear a gente com uma coisa, Deus mandou. Aí vê outro presentear com outra, Deus mandou de novo. Eu falei, meu Deus está forte. Aí eu não vou nem na loja comprar porque Deus mandou. Por quê? Porque o teu coração não está nisso. Quando o coração não está no despojo que Davi está trazendo, aleluia, Deus começa a presentear. Quem anda contigo na verdade, na pureza, aleluia, vai ser alcançado por isso. A bênção que vem para você, vem para quem está do teu lado na verdade, irmão. Aí Davi vai criar um decreto. A partir de hoje, foi para o campo de batalha ou não foi, mas é meu guerreiro. É de Israel, vou dividir tudo. Vou dividir com todo mundo. Ah, se essa essência do rei voltar. Ah, se essa essência voltar. O povo enriquece, mas não divide mais. Enriquece, mas não divide com as igrejas pequenas. Eu digo assim, na minha igreja entra 200 mil reais, vou mandar 1.000 reais para essa igreja, 1.000 para essa. Vou abençoar o povo de Deus que está na verdade na pureza. Toma, Deus mandou te dar essa oferta. Para você fazer a obra no tempo aí, para você esticar a tenda. Compre o terreno do lado. Aumenta aí. É difícil, irmão. Se não for do meu próprio campo, eu não faço. Se não for do meu próprio ministério, eu não boto a mão. E no céu não vai ter placa não, irmão. O céu vai ser para os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós vamos ser um povo só, não vai ter placa no céu não, de igreja. Placa de convenção, placa de conselho, placa de não sei o que, não. Isso é coisa que o homem criou na terra. Aí o Espírito Santo falava comigo que quem não consegue se unir aqui embaixo, como é que vai chegar lá em cima, irmão? O reino dividido não subsiste. Se não consegue se unir na terra, como é que quer chegar lá em cima? Não consegue se unir. Eu vim de igreja batista, eu sou do tempo que as igrejas batistas da área, da região de Vigário Geral, se juntavam para fazer cruzada evangelística na rua, 20 igrejas. Todo mundo com bolo de folheta. Onde que ela ficasse, é o que menos importava, a gente queria era falar de Jesus. Eu sou desse tempo. E a gente ia com uma alegria para a rua, botava um palanque, as igrejas grandes juntavam, né? Botavam um palanque, o som, e a mensagem de Deus era pregada, louvor, e daqui a pouco aquele monte de gente ia para
mente. No domingo a gente viu o resultado. 3 pessoas iam para lá, outra ia para lá, mas estava na casa de Deus, era o que mais importasse. Hoje o povo está brigando por ovelha, porque aqui o povo está brigando por despojo. O povo hoje está brigando por coisa pouca. Era daqui, foi para lá, era de lá, foi para lá, e uma obra de Deus. A nós compete ouvir a voz de Deus, consultar o Senhor primeiro, que é algo que a gente aprende com Davi. Davi só não consulta quando vai pecar, né? Posso pegar Betseba, uma mulher de Urias, ele não consultou. Mas nas trajetórias de Davi, na maioria das vezes, ou quase 100% das vezes, com exceção dessa vez, Davi sempre consulta a Deus antes de entrar para a guerra. Antes de ir, Davi sempre orava, aqui ele pediu para o sacerdote pegar o éfode. Consulta a Deus. Olha o que o Senhor está falando para encerrar a minha oportunidade. Consulta o Senhor. Pergunta para Deus se é para entrar nessa terra. Se é para andar com ele, se é para andar com ela. Né? Porque o que o Senhor tem falado comigo, meu pastor, esses dias, é pega o rolo do jeito que eu te dou e entrega. Entrega a minha mensagem. Faça conforme eu te mando. Eu falei, tá bom, Jesus. Pega o rolo do jeito que você recebe, faça ele, e o mais sou eu que faço. Falei, Jesus, tem rolo que é forte. E olha que a gente sempre tem Jeremias, né, que é. Ele falou, pega o rolo e entrega. Que eu aprendi com o pastor da minha adolescência, que mais vale uma palavra que me confronte, mas que vai fazer eu entrar de novo, ó, aonde Deus tem para mim, do que eu ser massageado meu ego, e no grande dia eu ir para o inferno, irmão. Então, mais vale uma palavra. Aleluia! A exortação é levar a mensagem de Deus ao povo, e exortar no original, no hebraico, que eu estava lendo, relembrei agora, porque só o Espírito Santo faz isso com a nossa mente, né? Que a gente não tem essa mente forte assim. Ele que nos lembra. Exortar no original é fazer com que o povo mude o destino ou volte a caminhar da maneira pela qual ele estava caminhando. Volte a pensar conforme ele estava pensando. E Davi ensina. Ah, está brigando por despojo? Está brigando por vaca, por boi, né? A partir de hoje vai dividir tudo. É decreto. Se divide tudo. Atos 4, do 32 em diante, a Bíblia vai dizer que era um só o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E o Senhor dava à igreja, acrescentava à igreja que se haviam de salvar. 3.000 homens. Porque o povo depositava aos pés dos apóstolos, né? Vendiam as suas propriedades antes de mandar para arriscar que a gente é mercenário. Botava, vendia, né? A gente quer tirar dinheiro do povo, não era dividido de igual modo para cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Falei, além de aprender com Davi, a cuidar da minha casa de cobertura espiritual, sabe o que o Senhor nos fala com referência a essa palavra? Do jeito que tu começou, tu continua. Porque quando você começou, Davi, tu não saía do campo e deixava alguém tomando conta? Por que agora tu deixa uma cidade com 2 mulheres, com os filhos, com a família de todo mundo, sem ninguém para tomar conta? Tu leva os 600 com você. E 200 ainda por cima fica no meio do caminho cansado. Né? Ou seja, resumo dessa palavra. Aquilo do jeito que a gente começou, o primeiro amor, a primeira obra, o primeiro tempo, a primeira alegria, a primeira vontade de ir. Deus, eu vou lá, pastor, para chegar que hora? Estou chegando. Ei, aquilo que você fazia no começo, carrega isso até o final da tua história. Não muda porque você mudou de cadeira. Não muda porque a unção agora é diferente. Não muda porque agora Deus te deu um carro melhor. Não muda teu coração porque agora Deus te deu uma casa grande. Deus fala o tempo todo, olha, eu vou honrar, mas fica ligado no tempo de honra, para você não tirar os olhos de mim, ou da minha chamada primordial, daquilo que eu falei com você lá atrás. Filha minha, vou te honrar. Ele fala comigo, irmão. Vou te honrar na terra. Eu falei, Jesus, não aguarda. Mas quando eu te honrar, desvia com o coração. Porque o coração do homem é enganoso. Permanece do mesmo jeito que a gente começou, né? Porque essa palavra nos remete a isso.
Ele leu a passagem para Jesus, obrigado, confirmando a palavra. Se no começo eu botava alguém tomando conta, era só poucas ovelhas, por que agora o povo é maior e eu não boto? Por que agora o povo está grande e eu não coloco alguém para tomar conta? Isso não é ser espião do pastor, não. É ter confiança. Porque o pastor sempre vai ter, os pastores e bispos, tem alguém que diz assim, ó, eu vou sair, mas passa o olho na obra aí para mim. Se o teu pastor fala isso, tu nem saber, meu, passa o olho aí. Depois você me conta como é que foi. Isso não é fofoca, não. Isso é confiança em alguém. É sinal que ele acredita na tua chamada e no teu ministério e sabe que tu está ali com o coração inteiro do lado dele. Então, mais vale meia dúzia com o coração, na verdade, na pureza do que um montão. Falando mal do que por trás. Um montão dizendo que gosta de você e por trás está metendo mais. Então, mais vale tu estar numa casa, você e mais um, do que 200, 400, que por trás de você, aleluia, está falando mal. Está na mentira com você. Só que eu sirvo a um Deus, e aqui eu agradeço a minha oportunidade, que revela o secreto oculto e escondido dos seus escolhidos. Aqueles que guerreiam as guerras de Israel. Aqueles que guerreiam a guerra do Senhor têm que se preocupar com o fruto. Porque o fruto vem. Naturalmente ele vem, irmão. Naturalmente o Senhor começa a acrescentar à obra aquilo que ela precisa. Não se preocupa, que aquilo que a obra precisa o Senhor vai trazendo. Porque Ele sabe que o nosso coração não está focado nisso. Ele vai atrás. Ele vai presentear a casa. E verdadeiramente Deus há de trazer um povo fiel. Eu creio e tenho certeza disso. Que o Senhor, no tempo certo, Ele há de trazer um povo. Um povo que a gente vai poder olhar, né, meu pastor, e dizer, posso sair, que eu sei que o povo aí vai tocar a obra. Eu posso ir ali nessa igreja aberta funcionando tudo. Porque eu sei que a obra vai continuar a permanecer do jeitinho que eu dei a instrução, conforme o Espírito Santo me passou. E eu não tenho direito de questionar a maneira que o Senhor dá para ninguém conduzir a obra. Para cada um Deus dá uma maneira, né, pastor? Eu não posso conduzir, questionar, murmurar, falar de você, porque você começa o negócio 3 da tarde, não quer para acabar, deixa o Espírito Santo bem vontade na cara dele. Aleluia. Eu não vim do mundo não, mas quem vem do mundo, eu estava ouvindo uma festa junina, eu fui para o banheiro de madrugada, a festa junina estava acontecendo. Deu 5 da manhã, estava lá acontecendo, a música não era de festa junina. Amanheceu o dia, o povo estava lá gritando, a povo Deus que estava na minha casa, com a porta fechada. Aí vem para a presença de Deus, fica com presença de fora. A casa de casa, né? Às vezes a comunidade está perigosa, a gente tem muito mais certeza. Mas quando nós vamos para disso, não te apresses a sair da presença do Senhor. Irmão, quando eu venho para a igreja, eu não tenho pressa. Porque eu quero mais ouvir Deus falar, porque eu preciso ouvir Deus falar. Glória a Deus. Porque eu preciso ouvir Deus falar. Para não tomar a escolha errada, a decisão errada, a decisão errada. Fazer aquilo que Deus ainda não falou para eu fazer. Porque é a minha vontade, eu quero isso, eu quero aquilo. Eita, eu digo que vou entregar e Jesus vem, ó. Quero entregar, Jesus, tem igual bicho, quero entregar. Mas às vezes a gente toma uma decisão precipitada sem perguntar para Deus. Se é para fazer, se é para ir, se é para sair, se é para voltar, se é para brigar, se é para guerrear com aquilo. Porque tem coisas que Deus na nossa caminhada, Ele vai dizer assim, deixa para lá. Deixa que eu guerrei por você. Êxodo 14, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. E o interessante é que uma pessoa que eu conheci que falava isso todo culto nunca se calou, só vivia falando. Só vivia falando, se eu pelejará por vós e vós calareis, na hora que Deus mandava se calar, se calava. Aí queria que Deus guerreasse as guerras, como? Tu não para de falar? Deus falou, deixa que eu haja, que passa à frente de Deus, quer fazer, Deus. Mas vale consultar o Senhor. Dizer, Senhor, posso ir? Posso fazer? Posso guerrear? Posso pedir conta? Vou trazer de volta? Deus disse, vai, Davi, porque tudo que é teu, volta para a tua mão. Agradeço a minha recompensa. Em nome de Jesus.